Queridos, hoje o nosso culto será um pouco diferente. Nós vamos direto à palavra e no final do culto você separe a melhor oferta da sua vida ao Senhor e no final a gente oferta ao Senhor, amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, no versículo 26. Esta noite é uma noite muito especial por ser a ceia, mas eu preciso compartilhar algo do meu coração a você. Todos encontraram? Diz assim, é apenas um versículo. Lucas 23, versículo 26 diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Pai, eu oro e consagro esta palavra ao Senhor, que ela possa produzir no coração desta igreja o peso da Tua glória, e que o Senhor manifeste a palavra e nos instrua, e que nós possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Todo espírito que não Te glorifica seja repelido e repreendido e recue deste lugar agora. Toda dispersão da mente, todo cansaço, toda divagação, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito que cauteriza ou bloqueia o entendimento, eu te repreendo agora e te mando voltar para o abismo de onde você veio. Eu declaro que este lugar é santo, eu declaro que este lugar é um ambiente da glória do Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, ela vai e produza um resultado que permaneça para sempre e ecoe a eternidade, e que todo mundo espiritual, físico, possam reconhecer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de ministrar esta palavra, eu quero falar para você que essa mensagem ela é muito importante, primeiro por ser a ceia, ela é importante porque nós estamos em vias da Páscoa, ela é importante porque há uma década atrás, quando eu tinha 40 anos, essa palavra foi ministrada na igreja, e eu nunca e muito raramente eu trago novamente a mesma mensagem que eu prego um dia, mas essa mensagem ela foi muito relevante na minha vida, pelo menos. Ela falou muito profundamente, e alguns irmãos da época sempre falam: apóstolo, nunca me esqueci daquela mensagem. E de fato é uma mensagem muito profunda. Este é um mês especial porque eu faço, meu filho fez 18 anos de idade, o meu primogênito. É um mês especial porque eu faço 50 anos de idade, mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, sem cessar, sem vacilar, sem permitir recuar. E isso para mim é glorioso, porque tudo é para a honra e glória dele. Amados, hoje nós vamos lá em Jerusalém pela fé, e eu preciso que você visualize tudo aquilo que eu vou relatar ao longo desta ministração, porque tudo vai fazer muito mais sentido. É incrível que como um versículo apenas pode trazer tantas revelações, e Deus é assim, Ele não precisa de muitas coisas para fazer algo pequeno se tornar grande. Lá em Jerusalém existem ruas que são chamadas as ruas históricas, e essas ruas elas são muito estreitas, para passar é muito difícil, porque elas têm um estreitamento típico
das cidades antigas que não tinham veículos como os nossos veículos e que transitavam apenas pessoas. Ainda hoje em Jerusalém há uma via chamada Via Crucis, também conhecida como Via Dolorosa. Que lugar é esse? O lugar que nosso Senhor e Salvador, carregando uma cruz pesada, caminha por entre aquele caminho. E Jesus caminhou com a cruz até chegar ao Gólgota, passando por meio da cidade, na Via Dolorosa. No dia que você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, e que você for passar nesta Via Dolorosa, você vai encontrar lá um quadro, com uma figura de dois homens. Um deles é um homem carregando a cruz, e o outro é Simão. Logo abaixo deste quadro tem uma grande pedra, que segundo historiadores dizem, que foi a pedra que o Senhor Jesus, depois de ter caído, vai colocar a sua mão esquerda, para se levantar, e a partir dali, começa uma trajetória, onde um homem chamado Simão Cireneu, vai auxiliar a Jesus, para carregar aquela cruz pesada. Neste quadro, embaixo do quadro existe uma escrita em latim falando, com o nome embaixo dizendo, Simão Cireneu. Naquele lugar Jesus caiu, naquele lugar Jesus põe a mão sobre a pedra e se apoia para se levantar de novo. Ele carrega uma cruz muito pesada. Hoje vamos conhecer quem era este Simão Cireneu, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Como eu disse, os versículos são superficiais, não nos dão detalhes acerca deste homem. Então, há 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre este homem, e então, eu conheci a figura mais detalhada de um homem, que você vai conhecer um pouco mais dele, Simão Cireneu. Cireneu não é um nome próprio, Cireneu é a alusão de uma origem, de alguém que nasceu numa região do Oriente Médio, mais precisamente no norte da África, uma região que há 2000 anos atrás era uma província romana chamada Cirene, grave esse nome. E então aquele que nascia em Cirene era chamado de Cireneu, assim como quem nasce em Cuiabá é cuiabano, quem nasce em Cirene é cireneu. Há mais de 2000 anos atrás, o cristianismo não existia, e a única religião que acreditava no único Deus era o judaísmo. O judaísmo que não trabalha com a conversão de pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Isso quer dizer que o mundo era restrito em conhecer a Deus. Há 2000 anos atrás, 99% do continente africano era pagão, praticantes de necromancia, ou seja, consulta aos mortos, de alta feitiçaria e alta bruxaria. 80% só no Egito e em todo o continente africano eram compostos de negros. Então, Simão, se ele era cireneu, primeiro ele era africano, em segundo lugar ele era negro. E aí a pergunta que fica é: o que um homem negro, um africano, da cidade de Cirene, está fazendo numa festa solene de Páscoa, se o povo de Cirene eram adoradores de ídolos, de deuses estranhos, de demônios? E a pergunta é: o que um homem chamado Simão estava fazendo em Jerusalém no dia 14 de Abib do calendário judaico, entre março e abril?
E como temos essa data com precisão? Êxodo 12, versículo 6 diz que aos 14 dias deste mês, o mês de Abib, todo Israel, celebrareis o Pessá, ou a Páscoa, a passagem, a Páscoa solene do Senhor. Mas afinal, o que um pagão da África, que não sabe quem é o Deus da Bíblia, que não conhece o Deus de Israel, está fazendo em Jerusalém num dia solene de Páscoa? E a resposta está em seu primeiro nome: Simão. Simão é uma helenização do nome, ou seja, uma alteração dos nomes originais para os nomes gregos. Dos filhos de Jacó, chamados de Simeão, tornaram-se então Simão, um nome helenizado de Simeão, Simão. Como pode um africano com nome bíblico? Qual a resposta? Simão era de 2000 anos atrás, e a resposta está 3000 anos atrás, 1000 anos antes dele nascer, quando Cirene não era Cirene ainda, quando a região que ele nasceu não era a província romana ainda, mas quando a região que ele nasceu era um reino poderoso, o reino de uma rainha poderosa, e o seu nome, a rainha de Sabá. Quem está aí? Eu estou costurando o entendimento para nós chegarmos naquilo que Deus tem para dizer. Essa rainha de Sabá viajou até Jerusalém 1000 anos antes de Simão Cireneu nascer. Por quê? Porque a fama de um rei ecoou por todo o mundo, e o nome deste rei era o rei Salomão, filho do rei Davi. A sabedoria deste rei chamou a atenção de reis do mundo todo, mas chama a atenção de uma rainha, a rainha de Sabá. E quando a rainha de Sabá foi conhecer a Salomão, antes de ouvi-lo, o primeiro lugar que essa mulher passa é na cozinha. Você está aí ou não? Ela não foi no palácio, ela não foi nos salões importantes. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de conhecer alguém é indo na cozinha. Como é que está a tua cozinha? Aleluia. Quem está aí? Então, nós não sabemos se um restaurante é bom ou não, sem que nós conheçamos a limpeza da cozinha desse lugar. Como é que está a limpeza da tua cozinha? Ai, apóstolo, eu fui lá na minha casa, tem louça assim desse tamanho. Então a rainha de Sabá foi tão profunda que ela foi direto nas panelas, e quando ela vai nas panelas das cozinhas do rei Salomão, ela que é uma rainha sábia também, ela olha no fundo da panela, e no fundo da panela, das panelas do rei Salomão, do palácio real, estava escrito: santidade ao Senhor. Uou! Só alguém detalhista, só alguém muito cheio da sabedoria do Espírito, consagra um alimento antes dele chegar na panela. Então, quando a panela estava lá, ela já estava consagrada e abençoada. Quando o alimento chegava lá, o alimento também ficava abençoado. E então, só alguém detalhista que se preocupa em consagrar a comida antes dela chegar na mesa, porque o fundo da panela é o lugar que ninguém vê. Mas alguém que ama a Deus é sábio o suficiente para construir um ambiente de intimidade com Deus em lugares que ninguém está vendo. Ninguém está vendo quando você está construindo a sua intimidade no íntimo e no profundo com Deus. Nós entramos aqui e muitas pessoas não transbordam por quê? Porque o lugar de você começar a se encher é na intimidade da sua casa. Deus também é detalhista, e Deus vê o que nenhum homem enxerga.
porque dar glória a Deus na igreja é fácil, ser espiritual num ambiente espiritual é simples, mas você só vai manifestar quem você é quando ninguém está perto. E a pergunta que eu faço é: quem é você quando ninguém está perto? Quando não há ninguém para supervisionar a sua vida, suas palavras, suas atitudes, suas decisões. Segundo Flávio Joséfo, a rainha de Sabá traz muitos questionamentos difíceis. Flávio Joséfo vai detalhar apenas 2 deles. A primeira pergunta que a rainha de Sabá faz para Salomão é: rei, me diga qual é a fonte de um rio cuja fonte não está no céu, nem na terra, nem nas montanhas, que deste rio, desta fonte surge água amarga, doce e salgada ao mesmo tempo. Dize-me se tu tens sabedoria. E Salomão diz: aos olhos de todas as pessoas estão essa fonte. E ela ficou impactada, porque nenhum dos sábios da África, da Etiópia, puderam respondê-la. E ela foi mais longe, e ela diz: vou saber se esse homem tem sabedoria mesmo. E previamente ela tinha combinado com as crianças que ela havia levado junto com ela, e a cada criança ela vestiu com vestimentas iguais, túnicas iguais, da mesma cor, e com aquele aglomerado de crianças num grande pátio, ela pergunta para Salomão assim: eu quero saber se, sem ver o rosto, com essas crianças paradas, estáticas, se você pode me dizer quem são os meninos e quem são as meninas. E Salomão chama um servo e fala assim: pegue uma bacia com água e coloque à frente de cada criança, e peça para que cada criança lave as mãos e enxugue as mãos. E assim aconteceu. Cada criança abaixou-se, lavou as mãos, e aí Salomão disse: agora eu quero que elas sequem as mãos. E cada criança secou as mãos do seu jeito. E Salomão disse: aos que secaram as mãos assim, são meninos; aos que secaram as mãos nas vestimentas, são meninas. E ela ficou impactada com a sabedoria, porque a todos ele acertou. Ela está impactada. Quem está aí? Amados, Salomão era sábio. Quem está aí? Quando você está num ambiente como esse, Deus derrama sabedoria sobre nós. Aliás, há uma unção de sabedoria sendo liberada sobre este lugar. E não será para a tua glória e nem para a tua honra, é para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aprenda o que eu vou dizer. Nós estamos aprendendo sobre Simão Cirineu, aprendendo sobre suas origens. Mas me diz aí, apóstolo Júnior, mas eu não entendi a origem ainda. A rainha de Sabá ficou tão impactada com a sabedoria, o conhecimento, a inteligência deste homem, que pensou assim: um homem com uma sabedoria dessa, eu tenho que levar parte da genética lá para a minha terra. E só tem um jeito de uma rainha sábia fazer isso. E segundo diz as escrituras, essa mulher vai gerar filhos de Salomão. E então esta mulher de Cirene, da Etiópia, e considerando a árvore genealógica de Simão Cirineu, eu descobri que esse homem não era pagão. Simão Cirineu era descendente da rainha de Sabá. Com quem? Com o rei Salomão. Ele fez uma migração lá da terra dele, de Cirene até Jerusalém, por um motivo. Simão Cirineu estava em Jerusalém por causa de uma consagração sagrada, a maior festa judaica do mundo, do Oriente Médio, o Pessá, a Páscoa.
E durante a Páscoa, milhares de pessoas migravam em diversas regiões, atravessando desertos, rios, montanhas, mares. Para quê? Para chegar ali, para ver o sacrifício pascal, que era uma cerimônia magnífica demais. Agora redobre sua atenção, naquela época só podia fazer isso num lugar do planeta, no Monte Moriá, ao lado da Fortaleza Antônia, onde estava o templo sagrado, que foi reconstruído num longo de 65 anos pelo rei Herodes, que era tetrarca de toda a Judéia, e todo dia do 14 de Abibe, os judeus migravam de todos os lugares do mundo, só para ver o sumo sacerdote fazer o corban, o sacrifício do cordeiro pascal, para que Israel se lembrasse da grande libertação do povo de um cativeiro de 430 anos no Egito. Amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Esse sacrifício pascal se fazia num enorme pátio, que se tornava pequeno, por causa de tantas pessoas que migravam para Jerusalém. Naquele pátio, mulheres não poderiam entrar, elas ficavam do lado de fora, olhando pelas arestas, pelos orifícios do templo, olhando de fora, pelas arestas, observando o sacrifício, e lá dentro, no grande pátio, somente os homens entravam. Ali não tinham duas portas, tinha apenas uma porta, porque esta porta, ela é uma tipificação de Jesus, que Ele é a porta que nos leva ao Pai. Então, os homens vinham e se ajuntavam e se apertavam de pé, um ao lado do outro. Por quê? Porque naquele átrio tinha um altar feito de pedras, conforme a ordenança do Senhor a Israel, com 2,88 metros de altura em espiral, com 12 camadas de pedra, e lá era onde o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele sacrificava o cordeiro. Milhares de pessoas, milhares de homens entravam, e nem todos podiam entrar, não cabia todo mundo lá dentro, aleluia. Mas, para entrar ali, um homem não poderia entrar de qualquer maneira por aquela porta, ele precisava estar vestido de linho finíssimo, a sua vestimenta seria minuciosamente checada, porque a roupa deste homem tinha um homem ali, um soldado, um guarda, que olhava a cada um que entrava pelas portas, para ver se a vestimenta daquele homem estava limpa, se estava sem amassado, se estava sem nenhuma contaminação, sem nenhuma poeira. A roupa precisava estar completamente impecável, nenhuma pinta de uma sujeira, nenhuma gota de um caldo de uma macarronada de domingo, nada. A vestimenta precisava estar completamente limpa, passada, purificada, cheirosa. Você está aí ou não? Então todos eles vinham de branco, colocavam a túnica branca, que, como eu disse, não poderia ter mácula, defeito na costura. A vestimenta era perfeita, impecável, limpa, alva como a neve. E depois deste homem ser checado minuciosamente, este homem então era liberado a entrar pela porta. Preste atenção, no dia em que nós formos para casa, o Senhor vai checar minuciosamente as nossas vestimentas espirituais, porque Ele é a porta, e Ele não vai permitir que ninguém entre pela porta de qualquer maneira, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o Senhor está nos convidando nesta noite: purifique vossas vestimentas espirituais, para que vocês possam entrar pela porta. Ninguém podia entrar de qualquer jeito. Então imagina aqueles homens todos vestidos de branco, de linho finíssimo. Imagine aqueles homens
e aqui a Bíblia está falando que aquela vestimenta fina, branca, ela tipifica justiça. Então eles vinham todos de branco, colocavam a túnica branca, sem defeito, e ali, que só tinha uma porta, e aquela porta em hebraico era chamada de Soreg. Soreg era o nome desta porta, que quer dizer limite. Você está aí ou não? Quando eles chegavam ali, havia um homem, o assistente do sacerdote na porta, examinando meticulosamente as vestes, para que aqueles homens pudessem entrar para o sacrifício pascal. Por quê? Porque ninguém podia entrar para ver o cordeiro de qualquer maneira. Um dia haverá uma festa gloriosa, chamada das bodas do cordeiro, e nós só entraremos lá, se as nossas vestimentas estiverem puras, limpas e purificadas com o sangue de Jesus. Imagina, quando aqueles homens chegavam ali, se a vestimenta estivesse amassada, o homem dizia assim: você não pode entrar pela porta, a sua vestimenta está contaminada, amassada, você não entra do lugar que você está para fora. Algumas pessoas vão chegar à porta e vão dizer: Senhor, mas eu preguei no teu nome, mas eu expulsei demônios. Fiquem atentos aqui, não esqueçam o barulho, não percam a atenção de vocês, em nome de Jesus. Às vezes perdemos o milagre, a bênção, o sinal, porque nós estamos perdendo a nossa atenção por um barulho simples e comum. E nós precisamos estar atentos, porque alguns vão chegar na porta e vão dizer: Senhor, mas eu preguei, eu evangelizei no teu nome, e o Senhor vai dizer: mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você está aí? Acredite, todos nós vamos ser avaliados meticulosamente para entrar pela porta. E assim, até os dias de hoje, lá no céu, tem uma porta que se chama Cristo, e lá vai haver um anjo esperando você para saber se você pode ou não entrar. E você só vai poder entrar para ver o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se as suas vestimentas espirituais estiverem alvas como a neve. Então as pessoas vinham, imagina a cena, um amotinado de homens apertados, imagine a possibilidade de sujar, de amassar, de rasgar as vestes, era muito grande. Imagina uma multidão de pessoas te amassando, te apertando. Imagina, querido, se você não vai se sujar com a multidão inteira daquela, mas está todo mundo cuidando das vestes para que não se suje. O que o Senhor está falando com você e comigo nesta noite: cuida das tuas vestes espirituais para que elas se mantenham, sejam mantidas limpas e alvas como a neve. Eu estou tentando fazer você entender ainda o que Simão Cirineu estava fazendo em Jerusalém. Da Fortaleza Antônia, onde Jesus foi açoitado, até o Calvário são 2 esquinas. A primeira está onde Jesus se encontrou com Simão Cirineu, e a outra está na esquina da ressurreição. Simão Cirineu andou mais de 1000 milhas, equivalente a 1609 quilômetros, para participar do Corbã, para participar da festa da Páscoa. Imagina a distância, é mais longe do que daqui até São Paulo. Ele viajou tudo isso por causa da festa judaica, por causa do Corbã, por causa do Pessá. Ele está guardando numa mala a sua vestimenta. Esta vestimenta está meticulosamente cuidada. Então, depois de caminhar 1609 quilômetros de Cirene a Jerusalém, para ver o sacrifício do Cordeiro, você imagina isso, quando ele está entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que vinha do campo um homem das 12 portas da cidade antiga de Jerusalém. Uma delas dava acesso ao campo, que era a porta de Damasco. A porta de Damasco era contrária ao caminho que Jesus estava passando.
Então imagine a cena: Simão Cirineu chega na porta de Damasco, e Jesus está vindo no sentido contrário à porta de Damasco. Eles vão se cruzar, sim ou não? Quem está aí? Preste atenção. O procedimento para entrar pela porta, para chegar até o templo, para participar do Pessá, para participar do Corbã, este homem precisava vestir a vestimenta antes do templo. Então, quando ele chega na porta de Damasco, ele abre a mala, retira a vestimenta e coloca. Está tudo impecável, está limpa, está organizada, está pura, está de acordo com o protocolo para entrar ali no templo, para participar da Páscoa. E Simão Cirineu, embora há uma movimentação estranha na rua, na Via Crucis, ele veste a vestimenta, ele veste a túnica. Por quê? Porque ele tem um compromisso com a cerimônia pascal. E assim como nós temos muitos planos, muitos objetivos, sem saber o que nos espera na próxima esquina, sem saber o que nos espera na segunda, na terça, na quinta-feira. É assim ou não? Quem está aí? As ruas da vida são como as ruas de Jerusalém, elas são estreitas, elas são curtas. E para que serve uma esquina? Para duas coisas. Uma esquina serve para dar uma nova direção àquele que está na rua. Ei, preste atenção, o Senhor quer dar uma nova direção a você nesta noite, para que você possa experimentar a trilhar não o seu caminho, não cruzar a sua esquina, não ir na direção da tua vontade, mas ir em direção à vontade que é boa, perfeita e agradável, que é dele. Simão o Cirineu está indo para entrar na porta de Damasco, mas ele está prestes a cruzar uma esquina, sem saber o que o espera. Tudo o que ele tem na mente: eu preciso de pelo menos uma gota daquele sangue, daquele cordeiro, da festa da Páscoa. Este era o alvo de um homem que viajou 1.609 quilômetros. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Assim como aquela esquina era uma indicação de uma nova trajetória na vida de Simão Cirineu, hoje começa um novo tempo em sua vida, em sua história. Esta noite é uma noite de transicionamento, é uma noite que o Senhor está dizendo: você não vai andar mais segundo o teu caminho, você não vai cruzar a esquina que você deseja, você vai cruzar o caminho e a esquina que eu vou definir para o teu destino, porque o que te espera após a esquina da porta de Damasco vai te surpreender, é melhor do que você espera. Simão tem pressa para pegar um bom lugar para ver o sacrifício pascal. Vem cheio de planos. Vai subir a rua estreita e curta, e quando ele dobra a esquina, não tem atalho. Vai ter que passar exatamente no lugar. Preste atenção. O Senhor está dando um ponto final nos teus atalhos nesta noite. O seu tempo de atalho, suas escolhas de atalho, a sua vida de atalhos termina nesta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olhe para alguém e profetiza na vida dessa pessoa: a sua vida não será mais conduzida por atalhos, porque Deus já preparou um caminho que vai mudar a tua vida e o teu destino para sempre. E quando Simão dobra a esquina e vem em direção ao templo, ele se depara com uma cena terrível. O que ele vê na rua estreita: uma turba de pessoas falando palavrões, cuspindo, amaldiçoando.
Ele olha e não conhece. As pessoas vêm empurrando, vêm se empurrando. Ele olha e percebe, de um lado, 6 lanças, que levantam segundo a marcha dos soldados romanos. Do outro lado, 6 lanças, que sobem e descem segundo a marcha dos soldados romanos. E no centro da Via Crucis, uma cruz no meio daquela multidão, entre aqueles homens, aqueles soldados, com suas lanças poderosas, e entre as lanças poderosas, um madeiro, que se ergue, que se abaixa, que se ergue, e que se abaixa novamente. Simão Cirineu não sabe, mas naquela cruz, está um homem chamado Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ali a única visão que ele tem é a ponta de uma madeira que vai subindo e descendo em meio à multidão. Olhando não entende, mas o que está acontecendo afinal de contas? Justamente hoje, depois de 1.609 quilômetros de jornada, o meu caminho está obstruído. A primeira coisa que vem à mente dele é: minha veste branca, sem mancha, que não está amassada, e a multidão que vem em minha direção, vai atrapalhar a minha festa, e eu não vou poder entrar no templo, para contemplar o Corbã, o Pessá, porque a minha vestimenta vai se amassar com essa gente toda, que vem nesta aglomeração. Ele pensou: eu corro o risco desta multidão sujar minha roupa. Então ele tem 2 opções. A primeira delas, retroceder. A segunda delas, esperar. E ele optou pela melhor escolha. Ao invés de retroceder, esperou. Porque aquele que espera com paciência no Senhor, verá o que o Senhor tem para ele. Tudo que ainda você não entendeu, você vai entender depois. Há coisas que você está vivendo hoje que é incompreensível, mas depois você vai entender. Porque tudo é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Simão espera, e a multidão vem chegando, e as coisas vão ficar piores. Preste atenção, tem coisas que para ficarem melhores, precisam ficar piores primeiro, é ou não é verdade? Sim ou não? E então, Simão espera, e quando a multidão vem chegando, parece que as coisas vão ficando piores ou melhores, dependendo do ponto de vista de cada um. Porque na verdade, às vezes, existem coisas que Deus precisa tirar dos lugares, para que a gente possa compreender a plena vontade de Deus, e para que nós possamos nos colocar exatamente onde Deus quer. Às vezes ficamos confusos com as situações, mas eu quero profetizar na tua vida, querido: Deus não perdeu o controle de absolutamente nada da tua vida. Por mais que você pense: eu não consigo, não tem jeito, não tem como ir mais, não tem como retroceder, eu vou ter que esperar. O meu convite, segundo esta palavra para a tua vida, é: espere confiantemente e pacientemente no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. E aquilo que para você é difícil, Ele está dizendo: aquieta a tua alma, porque você vai entender depois. Simão não entende. Aquela cena é uma cena de uma sentença capital. Aquele homem carregando a cruz é um homem condenado à morte. Aos olhos dele, era uma condenação comum de mais um homem, de mais um arruaceiro, de mais um malfeitor. Era mais um preso à morte.
E todo homem que vinha carregando a cruz, carregava no seu pescoço uma tábua com 3 furos. Nesta tábua, no peito deste condenado, estava a sua pena capital e o seu nome. No caso de Jesus, estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Em 3 linguagens em grego, a linguagem da época, a universal da época. Em hebraico, na linguagem local. Em latim, na linguagem do império. E então esta tábua pendurada no pescoço com uma corda, com o registro da condenação de quem estava para morrer. E então este homem tem aquela placa de madeira, os 2 furos de cada lado para pendurar a tábua, e no meio, na parte de baixo, mais um furo que eles colocavam uma corda para puxar o condenado como se fosse um cão. Então vinha um soldado arrastando praticamente um homem que já está carregando o peso da cruz. Quem está aí? E nesse cordão alguém enrolava o cordão no braço e puxava o condenado, e as pessoas que olhavam para a placa sabiam qual era a pena capital do homem que estava sendo arrastado e que estava carregando a cruz. Quando Simão Cirineu olhou para o condenado, olhando na placa estava escrito: Yeshua et Nazaret, e ele pensou: é mais um de Nazaré, afinal tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? É mais um homem comum de Nazaré. O homem ensanguentado, coberto de sangue rasgado, pessoas cuspindo, amaldiçoando aquele homem, que está calado, e sem proferir uma palavra, carregando a cruz pesada, aleluia, o sangue escorrendo sobre o seu corpo. Afinal de contas, a sua pele está dilacerada. Bateram tanto em Jesus com azorrague, uma espécie de chicote, que na primeira etapa das chibatadas com pequenas bolotas de chumbo, para fazer com que a pele se descolasse da epiderme, e depois vinha uma outra tuba de soldados com outros azorragues, agora não mais com chumbos. Depois da pele descolada, estes soldados vêm com outro chicote azorrague, mas que nas pontas tem pequenos ossos, que ao bater no condenado, faz com que a pele que já está solta se dilacere e rasgue, ficando a pele do condenado em carne viva. E em carne viva aquele homem, imagina, carregando aquela cruz pesada, aquela cruz que não estava trabalhada nem polida, em carne viva, ferpas entrando na carne viva. Erebachaias, este é o homem que te salvou, que me salvou. E na medida que o condenado ia pisando no próprio sangue que escorria do seu próprio corpo, aquele sangue que jorrava de todo o seu corpo, escorria pelas pernas e vinha pelos pés. As marcas do sangue dos pés do Senhor Jesus iam ficando para trás. E aquela turba de homens que vinham amaldiçoando, alguns vinham enfermos, mesmo assim xingando, blasfemando. E de repente, quando aqueles homens pisavam naquelas pegadas de sangue do Senhor Jesus, sabe o que acontecia com elas? Isaías 53 diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que é isso? Os homens e até mesmo os soldados que vinham batendo em Jesus, que tinham qualquer tipo de enfermidade, estavam sendo curados por ele. A multidão que vinha cuspindo e amaldiçoando, que vinham enfermos, ao pisar naquele sangue, também eram curados pelo sangue de Jesus. Afinal, um profeta, 700 anos antes de Jesus, já havia profetizado que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E ali no caminho da Via Crucis, Jesus caminhando com a cruz, vilipendiado, humilhado,
com fome, com sede. E pasme você, que muitas vezes se acostumou com um Jesus da cruz, da igreja apostólica romana, com uma vestimenta. Não, o condenado levava a cruz nu mesmo. Você imagina a vergonha, o vilipédio, a humilhação. Você está entendendo isso? O homem ensanguentado, deixando o sangue para trás. As pessoas não sabiam quem ele era. Simão Cirineu não sabia quem era aquele homem sujo, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça. E quando aquele homem ensanguentado se aproxima de Simão Cirineu, oh, aleluia! Quando se aproxima de Simão Cirineu, ele cai exatamente na frente de Simão Cirineu. Ele está esgotado, ele está desidratado, ele apanhou muito, ele está completamente cansado. E então, o homem da cruz cai de joelhos. Quem está à frente dele? Um homem negro. O seu nome? Simão o Cirineu. Lembra da pedra que eu comentei com você? Com a mão esquerda, Jesus apoia o seu braço, e ele está ali, sangrando. Quando aquele homem ensanguentado se aproxima de Simão, o capataz responsável pela crucificação não pode permitir que o condenado morra fora da cruz. Quando o capataz permitia que alguém morresse antes da cruz, levava chibatadas também por causa disto. Então o comandante entra em desespero, porque a multidão, do jeito que vem querendo pisar sobre aquele que já está condenado e ensanguentado. Então os 12 soldados fazem um cordão de força para segurar a multidão, para isolar o homem caído, para que a multidão não matasse, para que aquele homem pudesse chegar no monte Gólgota, no monte Caveira. E enquanto os soldados fazem isolamento, Jesus cai aos pés, como eu disse, de Simão Cirineu, que está vestido completamente de branco, que está engomado, cujas vestimentas estão completamente limpas. Ele caminhou 1.609 quilômetros para a festa do Corbã. Diante dele está um condenado. Você está aí ou não? Simão Cirineu deve ter feito vista grossa, afinal ele precisava chegar limpo e a tempo para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal lá no templo. Preste atenção, nunca espere que alguém faça primeiro, vá na frente e faça o que tem que ser feito. Se alguém cair aos seus pés, não o ignore. Infelizmente a igreja é um lugar perigoso, porque muitas vezes é mais fácil condenar alguém que já está condenado, falar mal de alguém que já está abalado e ferido emocionalmente. Se alguém cair aos teus pés, não ignore. Deus vai te dar condições para ficar de pé,
para que você tenha autoridade para levantar alguém que está caído perto de você, na sua frente, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei onde, mas haverá alguém caído na tua frente, e o Senhor vai te dar a autoridade, não para apontar, como a religião faz, mas para dizer assim: ó, eu estou aqui, para te levantar com mãos fortes. Você está aí ou não? Aleluia. Simão estava preocupado com a túnica, e não estava preocupado de maneira alguma com o condenado. Sabe por quê? Porque Simão era um religioso, ele não era filho, ele não era salvo, ele só era um frequentador de sinagoga, ele só era um frequentador de templo, mas não tinha o coração convertido. Sabe, querido, o maior conflito que eu, como pastor, tenho enfrentado não adianta você estar aqui e seu coração você não permitir que o seu coração se converta. Eu não estou aqui para apontar para você o teu pecado, eu estou aqui para apontar para você o caminho e dizer: ei, independente que você tenha caído, levanta, ainda dá tempo. Qual a diferença do salvo e do religioso? O religioso se preocupa com coisas, mas o salvo, o filho, se preocupa com pessoas, porque vidas valem mais do que coisas. Se o seu foco for coisas, parabéns, a sua religião é muito boa, mas se você é diferente da multidão, querido, comece a olhar para pessoas. Simão houve então um soldado bradando, dizendo: ei, ei, ô rapaz. Simão olha para trás pensando que tem alguém, mas não, só tem ele mesmo. Você, não, deve ser outro. Eu, você mesmo, rápido, você, rápido, vem. Jesus já estava perto de Simão Cirineu, atrás dele não tem ninguém, atrás de Simão Cirineu não tem ninguém. Ei, presta atenção, a coisa que vai ser com você mesmo, não adianta apontar, não, deve ser com fulano, não, é com você. Você está aí ou não? Porque é mais fácil dizer: não, é com o outro, não, a igreja está assim por causa do outro. Querido, nós somos um corpo só, nós somos um ajuntamento só, nós somos uma igreja só, nós somos um povo só, nós andamos no Espírito só, nós somos do mesmo reino, com o mesmo Pai e com o mesmo irmão que nos salvou. O problema não é dele, o problema é comigo. Eu posso apontar todos os defeitos desta casa para você, e tem milhares e milhares, mas eu posso ver alguém se levantando e dizer assim: apóstolo Júnior, eu percebi que há uma falta nisso e naquilo, mas eu estou posicionado como um filho do Senhor, para que eu possa ser um agente para resolver isso. Quem está aí, fala alguma coisa, crente. E então, ele deve ter pensado: mas eu não posso, eu viajei 1.609 quilômetros para participar da Páscoa, para encontrar o Cordeiro, para participar do Corbã, do Pessá, para entrar no templo. Olha, eu preservei a roupa limpa, organizada, sem mácula. Não pode estar acontecendo isso comigo. É muito azar para um homem só. Eu tenho que me encontrar com o Cordeiro lá no templo. Aliás, eu já estou atrasado e não posso sujar minhas túnicas, porque se eu me sujar, eu não vou poder ver o Cordeiro lá no templo. O Cordeiro que, quando todos se amotinavam e se ajuntavam, o sumo sacerdote, ele saía de uma cortina, com um cordeirinho debaixo do braço,
e com esse cordeiro no braço, ele colocava no vão do seu braço esquerdo, colocava a cabeça do cordeirinho assim, e o sumo sacerdote batia o pé. Por quê? Porque quando ele batia o pé com o pescoço do cordeiro preso no seu braço esquerdo, o cordeiro não poderia berrar. Se o cordeiro berrasse, ele não poderia ser sacrificado, porque cordeiro que berra não é cordeiro, e não pode ser colocado no sacrifício. Quem está aí? E aquele homem cada vez mais, mesmo com aquele ovelhinha com o olho esbugalhado, não podia dar nem um bé sequer. Por quê? Porque segundo estava escrito, o cordeiro precisava ir para o sacrifício mudo, perante os seus tosqueadores, e não podia abrir a sua boca. Se abrisse a boca, tinha que trocar o cordeiro. Quem está aí? E então o sumo sacerdote fazia esse processo que eu mostrei para você com o cordeiro perfeito, e as pessoas vinham para ver o sacrifício, e então o sacerdote pisava firme, batendo o pé com força, com aquele cordeiro pendurado, do jeito que eu mostrei para você, batendo o pé, tomando um tranco, e o cordeiro não dava um berro sequer, porque cordeiro que berra na hora da morte não é cordeiro, é bode. Preste atenção, um dia haverá a festa do cordeiro, e preste atenção nisso, na festa do cordeiro, bode não entra. Você está aí ou não? Não, eu faço até bé, minha lã é até boa. Bode não percebe, ou melhor, quando o bode percebe que vai morrer, ele berra, dá cabeçada, dá coice. É uma loucura, irmão, você pegar um bode, ele perceber que ele vai morrer, ele entra num desespero, e ele faz um escândalo, vamos dizer assim. Você está aí ou não? Ele levanta a poeira, ele morde, dá cabeçada. Mas a ovelha, ela só derrama lágrima, não dá um berro sequer, porque a ovelha, ela tem uma tipificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que esse sumo sacerdote precisava pisar firme com o cordeiro pendurado? Para ver se o cordeiro berrava, e se berrasse não servia para o sacrifício. Ovelha que é ovelha não murmura, não morde, não dá cabeçada. Bode é assim, querido, ele faz tudo isso. E o bode é o seguinte: se você baixar, quando você está cansado, ele vai dar cabeçada para ver você cair. Tem gente que, por mais cansado que você esteja, ainda quer te dar cabeçada para você cair, sim ou não? E eu profetizo que Deus vai levantar pessoas para te levantar, e não para te derrubar. O crente, quando é bode, ele não pode ver ninguém cansado, que já quer acabar e derrubar com o resto. Crente, quando é bode, fica berrando e falando mal da vida dos outros. Bé daqui, bé dali, bé daqui. Quem está aí? Não, nessa igreja não tem esse negócio de bé daqui, bé dali, não. Se tiver, preste atenção, você não é cordeiro, você é bode. Está falando mal da vida das pessoas? Bode. Quer o mal de alguém? Bode. Está dando cabeçada com a liderança? Bode. Liderança fala com você: ó, querido, querida, ó, isso aqui tem que mudar. Não, cabeçada, coice. Afinal de contas, irmãos, pastor passa por cada cabeçada. Essa semana foi uma semana de umas cabeçadas. Sangue de Jesus tem poder. Você está aí ou não? Quando o animal morria, quando o cordeiro sem defeito morria,
aquela multidão de homens vestidos de linho, que vieram só para ver o sacrifício do cordeiro. Quando o animal morria, o sumo sacerdote pegava o cordeiro pelas patas traseiras, levantava com a mão esquerda, e então o animal que estava na mão esquerda do sumo sacerdote, ele girava o cordeiro degolado em círculo. Ele pegava o cordeiro e girava o cordeiro 1, 2, 7 vezes. Quando o cordeiro era girado na 7ª vez, o seu sangue estava completamente esgotado. Quem estava embaixo deste altar de 2,88, os homens que entraram lá para ver a festa do Corbã. Por que aqueles homens estão ali? Porque a grande expectativa, Demival, daquele sacrifício, aqueles homens iriam voltar para casa, e o grande mistério, a grande glória, era que naquela vestimenta que entrou limpa, passada, ele pudesse levar para casa pelo menos uma gota daquele sangue que foi girado pelo sumo sacerdote 7 vezes. No sentido horário, ou seja, aquele sangue era uma ilustração de um tempo de eternidade manifestado no nosso tempo, porque aquele girar era o girar do relógio, o relógio do tempo. Porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Você está aí ou não? Porque na 7ª vez o sangue parava, era o gotejar perfeito sobre as vestimentas dos homens. A multidão olhando aquele sangue do altar, o mundo todo ali, aqueles homens de branco ali esperando a gota de sangue. E esse homem pegava uma planta chamada isopo, e com o isopo ele fazia o quê? Ele pegava aquela planta do Oriente Médio, que é uma espécie de uma esponja, ela suga o sangue para dentro dela, ela suga tudo que tem dentro, é uma esponja mesmo. E como está escrito no Salmo 51, diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. O isopo é uma planta esponjosa com poder de absorção. E a multidão lá embaixo, comprimida, porque depois do giro, aquele sacerdote pegava do sangue remanescente que estava no altar, e ele pegava um madeiro, pegava o isopo com a madeira e levantava. E o ápice da festa do Pessá, do Corbã, é que o sangue que estava no isopo, ele fosse derramado naquela madeira que estava na mão do sumo sacerdote. Embora eles não soubessem disso, mas aquilo era um apontamento para a cruz, para o apontamento do verdadeiro sacrifício, porque o sangue tem que escorrer na madeira, aleluia, porque Jesus tinha que morrer no madeiro, para purificar os nossos pecados. Então o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre toda aquela multidão de branco, e aquela gota de sangue sobre as vestimentas brancas dos homens que ali estavam, e aquela gota de sangue sobre as vestimentas, eles viam que o sangue vinha de cima, como sinal de que o céu os estava purificando dos pecados, com o sangue do Cordeiro. Aqueles homens que vinham de longe para receber uma gota do sangue na veste branca, foi isso que Simão veio para fazer, Simão Cirineu veio para fazer ali. E eu volto na esquina em que Simão está parado, eu volto no lugar em que Jesus está com a mão na pedra, eu volto para a imagem do Simão que está diante de Jesus, porque o guarda disse: ei, você, e Jesus está lá. Preste atenção nisso.
Ele achou que o soldado ia chamar outro, mas o soldado o constrange mais ainda. E eu fico pensando porque às vezes Deus coloca soldados romanos na nossa vida. Pessoas que muitas vezes nos insultam, pessoas que muitas vezes tentam nos humilhar. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus está mudando realidades dessa igreja nesta noite. Tem gente na fila do trabalho, na escola, na faculdade, que são algumas pessoas que Deus coloca para ver se a gente vai berrar. Você está aí ou não? Simão, diante da espada, não tem alternativa. Ele olha para suas vestes e olha para o homem caído. Ele olha para sua vestimenta e olha para o homem caído. E ali, a ovelha muda vai fazer algo que vai chocar as expectativas de todos ali. Jesus está com a sua mão direita ensanguentada. Preste atenção nisso. Que mão está ensanguentada? A mão direita. Com a esquerda ele segura na pedra. Simão está diante dele de pé. Para ele se levantar, ele precisa fazer 2 esforços. Com a mão esquerda ele precisa apoiar sobre a rocha para começar a se levantar. Simão Cirineu, sabendo que não tem outra alternativa, ele tem que dar uma baixada para que o homem pudesse vir a ele. Vem aqui, Yohanan, rapidamente. Fica aqui, por favor. Assim, você é o Simão Cirineu hoje. Jesus está com a mão na pedra. Se aproxima mais um pouco e abaixa mais um pouco, a ponto que eu... Assim, tá bom. Jesus não tem tantas forças para ir. A vestimenta de Simão Cirineu está como? Limpa e alva e pura. Então o homem Jesus, com a mão esquerda ele se apoia, e com a direita ele se ergue, e dali em diante 2 homens vão levar a cruz. Simão olha para sua vestimenta, obrigado, Yohanan, e percebe assim: não tem mais jeito. Volta aqui, ô Simão. Quando ele olha e percebe que a mão dele, que a roupa dele já está suja, aí ele já se atraca logo no homem, pegam a cruz e vão seguir em direção à Via Crucis, em direção ao Gólgota. Agora não importa mais, a veste já está totalmente suja de sangue. Obrigado, Simão. Agora não tem mais corban, não tem mais cordeiro. Afinal, olha como que a minha veste ficou toda suja de sangue. Simão junta os 2 com a cruz. Jesus olha nos olhos de Simão. O que Simão não está entendendo é que, embora Simão na mente dele está pensando no cordeiro lá do templo, dos gotejares de sangue de um cordeiro, o que Simão ainda não sabe é que ele foi em busca de um cordeiro animal, mas ele encontrou o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi em busca de um gotejar de um sangue de um animal, mas agora o seu lado direito, a sua roupa está toda banhada de sangue de um homem que não tem pele direito, num homem que tem na sua cabeça uma coroa de espinho, num homem que tem uma placa com os dizeres da sua condenação, da sua pena capital. E então aquele homem, ele se posiciona e eles vão caminhando juntos. A história do povo de Israel é de um povo forte, porque mesmo sem pátria, por 1800 anos, não perderam linguagem, não perderam religião, não perderam a tradição, não perderam identidade. E às vezes você sai de férias, já nem sabe quem você é mais. É ou não é? Tira uma folga,
já começa a ouvir um batidão, já começa o pezinho a balançar. Opa, você é crente, volta. Sabe por que os judeus são tão fortes e obstinados? Porque eles são feitos de alianças e de elos. Eles têm um trabalho forte de base, que dá a eles resiliência. Eles são marcados de uma busca eterna. Nós só estamos aqui nessa noite porque nós estamos em busca de uma busca eterna. Há um outro segredo no judaísmo, para a gente começar a parecer que a gente vai terminar. Umas 3 horas a gente termina. Não é isso. Senão tem gente que já está pedindo Uber já para ir embora. Um outro segredo é que os mestres, quando são chamados para o ministério, eles encaram o ministério como uma eternização do seu nome, e eles sabem que só 2 coisas eternizam o nome de um mestre: suas obras e os seus discípulos. Se não fossem os discípulos de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Preste atenção, eu estou explicando por que Jesus colocou a mão direita no ombro esquerdo de Simão. Todo filho primogênito macho, quando completava 5 anos de idade, era levado para a escola rabínica e estudava até os 14 anos, o primogênito. E então, quando completavam 14 anos de idade, eles já deveriam ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco. Quando completava 14 anos, eles o levavam para o templo para participar de uma cerimônia chamada Filho do Mandamento. Então o primogênito, em meio aos doutores, no Filho do Mandamento, para ver se essa pessoa seria chamada de mestre ou não, ele precisava recitar de Gênesis a Deuteronômio, sem errar uma vírgula ou um ponto sequer. Se ele acertasse tudo de cor e salteado, ou melhor, sem ser salteado, os doutores diziam assim: parabéns, agora você pode ser discípulo e mestre, agora você pode honrar o nome da sua família, porque você foi aprovado. E sabe como era a aprovação dos doutores? Eles pegavam e colocavam a mão direita no ombro esquerdo do primogênito e dizia para ele assim: a partir de hoje você serve para ser discípulo, porque um dia você vai ser um mestre. Preste atenção no que Jesus fez com Simão Cirineu. Simão Cirineu era também um primogênito, que durante a sua história ele tentou ser aprovado pelos rabinos da época. E qual era a reprovação? Quando alguém errava uma palavra, uma vírgula, um ponto, os doutores da lei falavam assim, apertavam a mão do primogênito e falavam assim: parabéns, agora você vai constituir família, vai trabalhar e vai servir a Deus, mas mestre você não vai ser não, porque você foi reprovado. Mas ao aprovado, o que eles diziam depois de colocar a mão no ombro? Agora vem e segue-me. Preste atenção nisso. Vem e segue-me. Eles passavam pela bancada. Preste atenção, eu estou explicando por que Jesus colocou a mão no ombro esquerdo de Simão. A bancada é composta de 70 homens, 70 doutores, que examinavam o menino. E ali eles queriam saber se o menino nasceu para ser mestre, se nasceu para ser discípulo ou não. Então, como eu disse para você, eles falavam de Gênesis a Deuteronômio, e eles diziam agora, ao apertar a mão de um discípulo que não tinha sido aprovado, diziam para ele: agora te restam trabalhar, constituir família e seguir a Deus.
Jesus também aos 12 anos passou pelo crivo dos 70 doutores. Lucas 2, do 41 ao 51, depois você leia. Quando Jesus chegou no templo, ele passa pelo crivo. Eu não sei se você lembra de uma passagem que José e Maria vão embora e deixam Jesus para trás. E quando eles voltam, vão procurar Jesus e o encontram onde? No templo. Quem está em volta de Jesus? 70 doutores. E quando eles chegam, ele está terminando de recitar Deuteronômio. E ele continua. E vai falar dos profetas maiores, dos profetas menores, dos livros históricos. E vai falar dos poéticos. E termina todos. E ali Jesus recebe no seu ombro esquerdo a autoridade de ser chamado de mestre. E é por isso que os discípulos chamavam Jesus de mestre. Você está aí ou não? Eles olhavam para tentar entender de onde vinha tamanha sabedoria de Jesus, do menino Jesus, que era o verbo encarnado de Deus, que habitou entre nós. Os rabinos estão dando sim para Jesus. Sabe como era o sim? Do jeito que eu falei para você. Quando Jesus recrutou Pedro, Tiago, João, os discípulos que tinham idades similares dele, que eram inclusive homens que tinham sido reprovados pelos doutores, e foi por isso que Jesus, quando chegava, falava assim para eles: vem e segue-me. Esta frase era falado a todos os aprovados. Você está aí ou não? Com 30 anos de idade, ele foi lá onde Pedro estava e disse: te disseram que você não servia, Pedro, mas eu estou te dizendo, vem e segue-me, e eu vou te fazer pescador de homens e almas. Hoje Jesus vai colocar a mão no seu ombro e vai dizer para você, e já está dizendo: independente daquilo que você não serviu lá fora, eu estou chamando você para uma nova realidade. Eu estou chamando você para provar você para um novo tempo, para uma nova esfera, para que o teu ministério seja próspero, para que a tua vida prospere em tudo, e para que o nome do Senhor seja perpetuado pela tua vida, e que a sabedoria do Espírito venha sobre a tua vida, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia. Hoje Jesus está dizendo àqueles que têm ouvido: você não serve, você não presta, você não pode. Nesta noite de ceia, o Senhor diz assim: você serve, você pode, e eu quero você no meu reino, eu quero você na minha casa, eu quero ver você sendo um homem pescador de almas, uma mulher pescadora de almas. Jesus ensanguentado e machucado, eu já estou caminhando para o término de verdade, colocando a mão sobre o ombro de Simão Cirineu, abraçando a ele. O sangue daquele homem, daquele condenado, começa a manchar as vestimentas brancas de Simão. Os dois vão caminhando juntos em meio à multidão, e Simão vem arrastando Jesus, carregando a cruz junto com ele. Agora para Simão não importa mais a vestimenta. Simão foi tomado por um sentimento de amor. Simão foi tomado por um sentimento espiritual. Simão entendeu que aquele homem, ao caminhar com ele, não, esse homem não pode ser um condenado. Esse homem é humilde. Esse homem é simples de coração. Eles meneiam os lábios contra ele, mas eu não vejo neste homem nenhuma culpa. E então Simão Cirineu foi até certo ponto, e dali Jesus continua com a cruz até chegar no Monte Caveiro, no Monte Gólgota. Simão tinha perdido a cerimônia do Corbã, e mesmo que fosse, não poderia entrar. Afinal de contas, quando ele olhou para a sua veste e falou: é impossível agora, mesmo que se desse tempo, seria impossível entrar ali. Minhas vestes estão sujas de sangue. Eu vim receber uma gota do sangue do Cordeiro. Agora estou banhado de sangue. Não é sangue de animal.
E ele não entendeu verdadeiramente que o que estava sobre ele é o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele faz? Ele precisa agora voltar para casa, ele precisa voltar para a Etiópia. Ele está frustrado em certo ponto, porque aquilo que ele almejou, que ele criou como expectativa, não vai acontecer. Só no próximo ano agora, pensou ele. Vou voltar para casa, pegou a vestimenta, toda cheia de sangue. Lembre, com a marca da mão de um condenado na vestimenta branca. Ele guarda tudo na mala. Simão volta para casa, e a palavra diz que Simão tem 2 filhos. Um deles se chama Rufo, o outro chama Alexandre. Preste atenção, eu já estou terminando a palavra. Ele volta, e eu fico pensando o que veio pensando a mente daquele homem. Viajar tão longe, numa viagem tão cansativa, e não obter o verdadeiro sangue sobre a minha vida. Olha que humilhação eu passei. Então a Bíblia diz que Simão Cirineu chega, e ele tem um filho que se chama Rufo, como eu disse para você, que estudou para ser mestre, por ser o primogênito, mas que também foi reprovado, mas que também recebeu um aperto de mão, dizendo: olha, agora você pode ser um trabalhador, você pode constituir família, e você pode servir a Deus, mas mestre não. Rufo, que estudou minuciosamente sobre todos os detalhes, que havia sido reprovado, onde os homens deram a mão para ele, os doutores deram a mão para ele reprovando, disseram não para a sua genealogia, não para a sua turma, não para o povo de Cirene, não para a sua árvore genealógica. Rufo estava também com o coração ressentido, porque ele também tinha sido reprovado, assim como seu pai tinha sido reprovado. Quando o pai chega, ele conta o acontecimento de Jerusalém, e a primeira coisa que ele reúne são seus filhos, sua esposa, e lá tem uma mesa preparada, que era a mesa que o pai, o patriarca da família, vinha para expor a vestimenta com a gota de sangue. E de repente, aquele homem ainda frustrado, abre aquela vestimenta, ele envergonhado, porque pensando: meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Ele abre a vestimenta toda suja de sangue e coloca sobre a mesa. Quando ele coloca a vestimenta sobre a mesa, Rufo olha que tem a marca de mão de um homem do lado esquerdo da vestimenta de túnica branca. A roupa está toda cheia de sangue. E Rufo então, ele vai olhar os detalhes, ele começa a perguntar detalhes para o pai, e o pai vai contando toda aquela história que eu contei para você aqui hoje. E Rufo começa a perguntar detalhes para o seu pai, e o pai vai contando que aconteceu isso, e que me encontrei com um homem, e o homem colocou a mão sobre o meu ombro esquerdo, e então eu fui com ele na Via Crucis, e ele vai contando toda aquela história que eu já mencionei para você. E Rufo pega a túnica ensanguentada no ombro e pergunta: mas pai, como é que foi isso? Não, Rufo, o homem foi ultrajado, humilhado, bateram nele. Então Rufo foi em Isaías 53, mas ele foi ultrajado por nós, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Rufo pergunta: mas pai, me conta mais. Aí Rufo vai lá no Salmo 22, não tinha beleza nem formosura para que nós o adorássemos, meneavam os lábios e diziam: confiou no Senhor, que livre-o ele. E Rufo vai vendo tudo aquilo e juntando as profecias messiânicas na mesa. Rufo vai examinando cada detalhe do que houve do pai, das vestimentas do pai.
E por último, Simão fala assim para Rufo, e Rufo pergunta: mas pai, e essa marca aqui? Não, essa marca foi porque o homem que estava lá, ele pôs a mão no meu ombro e se levantou. Pai, esse sangue, eu entendi que é esse sangue. Esse sangue é o sangue do nosso verdadeiro Cordeiro de Deus. Pai, o Senhor não foi no Corban, não. Eu encontrei o homem no caminho. Exatamente, Pai, é no caminho que esse homem seria encontrado. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Pai, o Senhor foi em busca de um animal, mas o Senhor encontrou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, olha a mão do Cordeiro aqui sobre o teu ombro. Ele está dizendo: a sua genealogia está abençoada, a sua árvore genealógica, seus filhos estão abençoados. Vocês agora não precisam mais de um sacrifício de cordeiros e bodes, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já marcou a sua vida, já marcou a tua família, já marcou o teu casamento, já marcou o teu ministério, já marcou o teu futuro. Agora nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A família se abraçou, eles pegaram a roupa, eles se abraçaram e disseram: o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Nós temos a marca do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, este é o sangue do nosso Senhor e Salvador. Ele nos escolheu e nós seremos os discípulos dele. Nós vamos evangelizar a Cirene, nós vamos até os confins da terra. Pai, o Senhor foi com uma expectativa natural, e o Senhor encontrou o Salvador do mundo. Pai, o Senhor foi pensando uma coisa, mas o Senhor te surpreendeu. Eu profetizo: Deus vai te dar experiências que vai levar você para um nível de experiências. Esta noite é uma noite que a marca do sangue do Cordeiro marca a tua vida, marca a história dos teus filhos, marca o teu destino. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei de uma coisa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui nesta noite. Depois de muitos anos, o Rufo está com 40 anos, e quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, ele está saudando alguém, um discípulo muito fiel, um homem cheio do Espírito Santo. Ele está saudando Rufo e sua mãe. O que Paulo está fazendo ali? Saudando os melhores discípulos e obreiros da época. E quem estava lá? Rufo e sua mãe. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Talvez só uma gotinha de sangue, talvez só um pouquinho de suco de uva, talvez um pão ázimo sem fermento. Sabe, querido, às vezes nós não entendemos as atmosferas que entramos, às vezes não entendemos o que Deus está manifestando dentro de nós. E eu sei que esta palavra vai marcar a tua vida para sempre. Um dia esta palavra marcou a minha vida, há 10 anos atrás. Eu guardei essa mensagem
e nunca mais preguei essa mensagem na igreja. E eu dizia para mim mesmo: não, eu não vou pregar essa mensagem mais. Essa palavra, ela foi única e ela era para um tempo. A Páscoa está chegando e ela é muito propícia, e o Senhor me deu a autorização. Eu não estou pregando aqui por causa de uma expectativa minha, mas porque eu recebi uma autorização para trazer essa palavra. Sabe por que o Senhor me disse? Algumas gerações tombaram no meio do deserto, mas eu estou levantando uma nova geração para um novo tempo, e o meu sangue vai marcar esta nova geração com poder e autoridade. Muitos tombaram porque não entenderam que foram chamados e escolhidos, e eles jogaram fora. Alguns abriram mão do chamado, alguns abriram mão da oportunidade que Deus deu. Mas o Senhor está falando hoje: eu estou marcando não apenas os ombros de vocês, eu estou marcando a história de vocês para sempre. Meus irmãos, esta não é só uma palavra, esta é uma palavra de um divisor de águas. Eu guardei por uma década essa mensagem, nunca mais preguei essa mensagem para ninguém. Algumas pessoas daquele tempo diziam: apóstolo, aquela mensagem, mas o meu coração nunca se abria, até que o Senhor falou assim: este é o tempo. Eu quero abençoar a tua família hoje, eu quero abençoar os teus filhos nesta noite. Deus vai começar a mover as coisas de modo diferente. Eu não sei você, queridos, mas Deus tem colocado algo novo dentro de mim. Muitas vezes estamos em tantos embates, e confesso para você que uma vida sacerdotal, ela carrega muitos desafios, e todas as vezes que nós somos colocados diante de muitos desafios, Deus vem nos dar um ânimo novo. E o Senhor me falou assim: filho, eu estou dando um ânimo novo para a igreja. Eu estou organizando a mente da igreja, estou organizando o coração da igreja, porque o que eu vou fazer é sobrenatural e não ficará em quatro paredes. Fique de pé em nome de Jesus. Era baramandarashoi.